Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o VGHF11 e em especial considerar o seu último relatório gerencial, que saiu no dia de ontem, dia 22, quinta-feira. E ele vem citando aqui alguns pontos bastante interessantes que você como investidor desse fundo tem que ficar ligado, especialmente aqui com respeito à situação de calote que ele recebeu de 2 dos seus devedores. Em um deles, parcialmente ele conseguiu resolver. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você saber o que foi que ocorreu durante esse último mês de julho para com o VGHF11. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Se você gosta desse canal, deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao crescimento do canal. E deixe aí também se você investe no VGHF11, quantas cotas que você tem atualmente dele. Antes de analisarmos aqui o seu relatório gerencial, vamos considerar alguns números aqui sobre ele. Atualmente a cotação do VGHF11 está de R$ 8,85. Então aos pouquinhos o fundo ele vem se recuperando na queda que ele teve lá do mês de abril para cá, né? No mês de abril, ele caiu bastante aqui. Antes ele estava aqui sempre na faixa dos R$ 9,50 aproximadamente. Aí de lá para cá, ele veio caindo e agora aos pouquinhos tem se recuperado. A sua mínima desses últimos meses foi aqui R$ 8,66. Continuando aqui, a gente pode ver o seguinte, que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,28%. Seu P sobre VP está de 0,98%. Então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, então ele está com desconto, e ele tem uma excelente liquidez média diária, superior aqui a 3 milhões. Se continuarmos aqui, podemos ver o seguinte, que ele tem patrimônio 1,48 bilhão, seu preço justo seria aqui os R$ 9,01, e atualmente, como vimos lá em cima, está custando R$ 8,86. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento pago para os seus cotistas foi no valor aqui de 9 centavos por cada cota. E podemos notar que desde o mês de abril desse ano de 2024 que ele vem pagando esses 9 centavos por cada cota. Durante esse ano ele pagou o seu pior rendimento, né, que foi aqui durante o mês de abril. Isso também afetou bastante a cotação do ativo. Muitas pessoas deixaram de investir nele, porém de lá para cá ele subiu 1 centavo e vem aqui nessa mediana de 9 centavos por cada cota. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, ver os principais pontos do que aconteceu no VGHF11 durante o mês de julho. Então ele menciona aqui que ele encerrou o mês de julho de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 144 diferentes ativos, um total investido de R$ 1,538 bilhões. Ele menciona também que o fundo ele possui um total de R$ 70,2 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, que são aquelas compromissadas reversa, ao custo de CDI mais 0,75% ao ano. Ele menciona aqui também que ao longo do mês houve uma variação negativa do patrimônio do fundo de 5 centavos por cada cota, derivada da marcação a mercado negativa da carteira de FIIs do fundo. E aqui um pouquinho mais ele menciona sobre algumas movimentações que ocorreram, no fundo durante esse último mês de julho. Então ele menciona aqui que durante esse mês foi adquirido um total de 42 milhões em ativos e vendidos um total de 29,7 milhões. Mais adiante no relatório gerencial eu vou mostrar quais foram os ativos que ele comprou e que ele também vendeu. E um pouquinho mais embaixo aqui, pessoal, ele fala sobre a situação de calote que ele sofreu de 2 dos seus devedores. Então, primeiramente aqui, ele cita os CRIs da empresa Celina, que representa atualmente 1,8% dos seus ativos, no caso do seu PL atual. Então ele menciona que eles continuam aqui em calote desde o mês de junho, então já faz 2 meses aí que não tem pagado os juros para o VGHF11. Ele menciona que esses CRIs representam uma dívida corporativa da operação brasileira da rede de hotéis Celina e conta com o aval de algumas das operações da marca em outros países. Ele menciona que as negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. E ele menciona aqui sobre esse outro CRI que também entrou em situação de calote, o CRI Itaquá e Curus, que representa atualmente um PL de 0,7% dos ativos do fundo e que no mês passado não havia pagado o VGHF11. Então ele menciona aqui o seguinte, que devido ao fato de todas as garantias já estarem registradas e a raptação da gestora para a solução do devido caso, ainda no final do mês de julho, o fundo ele recebeu, ainda de forma indireta,
a propriedade de ambos os terrenos que estavam como garantia, solucionando a questão no lugar de um eventual processo de execução de garantias. Dessa maneira, o fundo passa a deter participação em 2 terrenos da cidade de São Paulo com valor estimado de venda de 137% superior ao valor da dívida. Ele menciona também que a gestora já iniciou o processo de venda dos mesmos, buscando a proteção do patrimônio dos cotistas e eventuais ganhos adicionais ao fundo. Foi bom, né, para o ativo. Ele menciona aqui que já está em processo de venda de ambos os terrenos para assim poder recuperar esse valor que foi investido nesse devedor. Então, pelo menos uma notícia aí positiva para quem é cotista do VGHF11. E aqui podemos ver que o fundo ele chegou aqui ao patamar de 405.760 cotistas. Então, atualmente, é o segundo maior fundo de base 10 que existe, ficando apenas atrás aí do MXRF11, e é um dos maiores fundos também, né? Um fundo que tem pouco tempo de existência, se não me engano, mais ou menos uns 3 anos, né? Começou no mês 2 de 2021, um pouco mais de 3 anos, já conseguiu aqui 405 mil cotistas. Então, muito positivo, né? O fundo, apesar de alguns erros da gestão, o fundo ele continua crescendo. Aqui, pessoal, podemos ver os investimentos, né, do VGHF11. Deixa eu descer aqui um pouquinho, vamos ver como é que está a sua exposição, ver se ele aumentou sua participação em CRIs ou não. Então, atualmente, sua participação em CRIs corresponde a 60% do seu patrimônio atual, ainda não está no seu valor desejado, né? Geralmente aqui é uns 70% em CRIs. Ele menciona aqui também que em cotas de outros FIIs ele tem 34% do seu PL atual, também SPE ele tem quase 4% e também tem pequenas exposições aqui em FITICs e em ações. Com respeito aos seus indexadores, podemos ver que ele continua aqui praticamente a mesma, né? Só que ele aumentou aqui um pouquinho sua exposição ao índice CDI, antes era menor do que esse valor, e agora está próximo aqui de 40%. Provavelmente ele aumentou sua exposição a ativos indexados ao índice CDI, justamente porque a taxa de juros, a expectativa é que ela pare de cair, né, até o final do ano. Tem alguns especialistas dizendo que pode até aumentar. Se isso realmente ocorrer, é positivo para o ativo, né, já que ele vai ter aqui uma rentabilidade maior. Um ponto positivo que eu sempre elogio aqui com respeito ao VGHF11 é com respeito à sua diversificação. Ele é um fundo bastante diversificado, então diferente de outros ativos que às vezes ele tem uma concentração e outros ativos da própria gestora, como o VG11, que tem concentração em uma construtora, o Fiagro Vigia 11, que ele é bem concentrado. No VGHF11, a gestora ela fez uma diversificação bastante interessante. O que ele tem maior exposição é nesse devedor aqui, que é até um devedor da própria gestora, né? Foi aquele ativo que ele fez a ancoragem, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e que ele tem um PL aqui de 3,26%. E a duração desse CRI é por pouco tempo, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tem mais 6 meses de duração. Então até lá, se não der nenhum tipo de BO, será uma operação aqui interessante para o ativo. E podemos notar que todo o restante ele tem um PL inferior a 3%. Então isso é bastante positivo. O fundo ele se preocupou aí, pelo menos nesse ativo, a gestora se preocupou em diversificar. E o mesmo acontece aqui com o seu segundo principal investimento, que são cotas de outros FIIs. Podemos ver que ele também é bem diversificado, ele não tem concentrações. Aqui, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de julho de 2024. Então, podemos notar que durante julho o fundo teve uma receita total aqui de R$16.198.000, que foram provenientes aqui dos seus CRIs, que foi o que ele recebeu maior receita, também das suas FITICs, dos seus FIIs, que ele recebeu aqui um pouco mais de R$4,4 milhões, das suas ações e também do SPE. Ele menciona aqui também que ele recebeu um valor de negociações, né? De CRIs, ele recebeu aqui o valor de R$26,8 mil. Com respeito à negociação de FIIs, ele recebeu um pouco mais de R$36 mil. Além dos seus ativos de liquidez, né? Que ele recebeu aqui também um pouco mais de R$225 mil. As despesas do fundo durante o mês de julho somou-se o valor aqui de R$2.134.000. Então, no final, pegando a sua receita bruta, que foi essa daqui de cima, no valor de R$16,2 milhões praticamente, e diminuindo aqui as suas despesas de R$2,1 milhões, o fundo ele ficou com uma receita líquida aqui de R$14 milhões. E o fundo ele distribuiu em rendimentos R$14.824.000. Então, durante julho, o fundo ele gerou uma receita inferior ao valor que ele distribuiu em rendimentos. O mesmo ocorreu aqui durante esse último mês de junho. O fundo ele gerou essa receita e distribuiu essa receita. Então já é o segundo mês seguido que o fundo ele vem gerando aí uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos para os seus cotistas. Muito provável que ele esteja usando aí
esse valor superior que ele conseguiu gerar aqui durante o mês de maio. Ele gerou aqui 16,5 milhões de reais e distribuiu aqui 14,8 milhões de reais. Então podemos notar o seguinte: para o fundo ele conseguir continuar pagando aqui 9 centavos de rendimentos para os seus cotistas, no mínimo ele tem que gerar aqui, ó, 14,8 milhões de reais de receita, que pegando essa receita aqui que ele gerar e dividindo pela quantidade de cotas que ele tem, cada um vai receber aqui 9 centavos por cota. E um pouquinho mais embaixo aqui, ó, podemos notar que o fundo ele ainda tem disponível em caixa, né, no caso de resultado acumulado a distribuir, R$ 1.708.000 reais, o que equivale aqui aproximadamente 1 centavo por cada cota. Então o fundo ele pode continuar usando esse valor aqui, ó, que ele tem para poder distribuir, para conseguir manter, né, esse patamar aqui de rendimentos de 9 centavos por mais alguns meses, né? Porém, a partir do momento que acabar, e se o fundo ele não conseguir gerar uma receita maior do que esse valor aqui que eu mencionei com vocês, os rendimentos do VGHF11 eles vão cair. Aqui eu já mencionei sobre as suas alocações, também seus indexadores. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver as movimentações que ocorreram durante o mês de julho. Então ele menciona aqui as compras que ele realizou de CRIs, um total aqui foi de 41,6 milhões de reais. E as vendas somaram o valor aqui de 15,9 milhões de reais. Ele também realizou vendas aqui de FIIs. Ele vendeu aproximadamente aqui 13,7 milhões de reais em FIIs. E esses daqui foram os fundos imobiliários que atualmente ele vendeu, né, as cotas. Temos aqui esse fundo de shopping de base 10, eu já fiz até vídeo sobre ele. Um BLMG11, um fundo bem alavancado. Um Mana 11 também ele vendeu. Então foram aqui 4 ativos que ele vendeu cotas. Então essas foram as movimentações do fundo. Ele também comprou aqui alguns SPS, investindo o valor total aqui de 250 mil reais. Então essas foram as movimentações do VGHF11 durante esse último mês de julho. Então pessoal, esse é o novo relatório aí do VGHF11. Mencionei aí em especial a situação de calote, né? Nenhum ele conseguiu pegar as garantias, né, de 2 terrenos. E já está aí procurando realizar a venda, e no outro ainda não foi solucionado nada, né? Provavelmente vão entrar aí em negociação para tentar resolver. E como eu mencionei aqui também no seu demonstrativo financeiro, o fundo é o segundo mês seguido que o fundo ele gera uma receita menor que o valor que ele realmente distribui. Ele ainda tem aqui um resultado acumulado para poder distribuir de 1,7 milhões de reais, que ele vai continuar usando para conseguir manter esse patamar aqui de 9 centavos por cada cota, e ele tem mais um restante aqui para conseguir pagar aí durante uns 3, 4 meses. Depende de como for a sua receita, né, nos próximos meses. Como eu mencionei, para continuar pagando 9 centavos por cada cota, o fundo tem que gerar no mínimo aqui 14,8 milhões de reais. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou desse último relatório gerencial do VGHF11. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.